palavra de Deus para o seu coração. Quero cumprimentar aqui o Tiago, que é o chefe, né, o comandante dos jovens aqui, que sempre me faz convites maravilhosos como esse para estarmos juntos. Também toda a sua equipe, temos aqui uma equipe de jovens, e eu não vou citar o nome porque eu não lembro do nome de todo mundo, mas eu só sei que tem Tiago, tem João, tem Pedro, tem Paulo, quem é o outro? E Alain. Pronto, citei o nome de todo mundo agora. E também deixar aqui minha palavra de gratidão ao pastor Wellington, pastor presidente desta igreja, amigo, e também a toda essa igreja que sempre tem me recebido aqui com muito carinho. E poder compartilhar com você uma palavra de Deus é para mim um privilégio muito grande. E hoje eu quero convidar você para um salmo. É o Salmo 1, Salmo 1, que é muito conhecido, que fala sobre a felicidade do justo e o destino dos ímpios. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Esse texto é muito conhecido e é bom andar por caminhos conhecidos. Em tempos de tanta curiosidade, sobretudo quando se fala de escatologia, nesses dias se fala muito disso, é muito bom andar por caminhos conhecidos. Eu quero trazer uma palavra de graça para você esta noite, porque aqui está o segredo de prosperar. O segredo de prosperar no tempo da crise. Por isso o nosso tema é esse: vivendo no padrão de Deus em tempos de crise. O padrão de Deus é altíssimo. O padrão de Deus vai muito além do que a gente dá conta de viver. E no tempo de crise ainda fica mais difícil, porque a gente tem uma tendência natural de, no tempo de crise, sair um pouco desse padrão. Nós estamos vivendo esses tempos de crise, não dá para negar isso, não tem como fechar os olhos para a realidade. Não tem como ministrar uma palavra sem falar da situação. Você só está em casa e eu aqui porque estamos vivendo tempo de crise, senão estaríamos todos aqui no templo. No entanto, aqui há uma descrição de uma pessoa bem-sucedida. O texto diz que ele dá fruto no tempo certo, não receia no ano de sequidão e tudo que faz prospera. Aqui está o segredo. E qual é o segredo? Vamos para o versículo 1 que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira coisa, escolha bem o teu referencial. Quando o texto fala de conselho dos ímpios, não está falando de um ímpio chegar e dar um conselho para você. Conselho aqui é uma estrutura, é um padrão comportamental dos ímpios. O que o texto está dizendo é: não vá no mesmo caminho que todo mundo vai. Obrigado, Tiago. Não faça o que todo mundo faz. Não vá com a maioria. Não entre no conselho dos ímpios. Escolha bem as suas referências, porque as suas referências podem te fazer prosperar ou podem te levar à ruína. Primeira coisa é: para ser feliz você não pode andar no conselho dos ímpios. E quando a gente fala do conselho dos ímpios, a gente pensa logo nas coisas mais pesadas.
A gente pensa no roubo, na corrupção, na violência, na promiscuidade, e tem mais coisas. E tem mais coisas. Se você entrar no rol daqueles, por exemplo, que burlam a Receita Federal na hora de declarar imposto de renda, você está no Conselho do Ímpio. Se você entrar no rol daqueles que recebem o benefício do governo sem precisar, você está no Conselho dos Ímpios. Se você entra no rol daqueles que espalham boatos nas redes sociais, pega uma mentira e joga ela aos quatro ventos, espalha boatos, toca o terror na vida de todo mundo, falando de uma coisa que você nem sabe se é verdade. Você pode estar mentindo, você pode estar difamando alguém, não intencionalmente, mas você entrou na forma de todo mundo. Você entrou no conselho dos ímpios. Não há prosperidade para quem anda no conselho dos ímpios. A estrutura do mundo é má. O conselho dos ímpios é mau. Deus não está nesse negócio. Às vezes eu fico assustado nesse tempo de crise ao ver tantas pessoas entrando nessa onda, se degladiando na internet, e fala daqui, fala dali, defende A e acusa B, e é uma confusão, e muitos são servos e servas de Deus. Você está muito acima disso, o seu padrão está mais elevado, você está no padrão de Deus, você não precisa disso. Aí as pessoas sofrem, as pessoas ficam apavoradas, e tem gente perdendo noite de sono. Você não precisa, você pode ter paz, é só sair da forma do mundo. O seu prazer tem que estar na lei do Senhor. Segunda coisa, além de você definir as suas referências, o texto diz: bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Cuidado com as coisas que você faz. Teu padrão é outro. O segredo está em fazer o que é certo. Eu falei há pouco, por exemplo, das pessoas que burlam a Receita Federal na hora de declarar imposto. Estou falando de coisas leves, porque as coisas mais pesadas eu nem preciso falar, que você já sabe. Mas aí você me diz: não, pastor, mas quem faz a coisa certinha não ganha dinheiro. Tá, o padrão do mundo é ganhar dinheiro, o padrão de Deus é fazer a coisa certa, ainda que você tenha que sofrer prejuízo por isso. É fazer a coisa certa, ainda que isso custe algum prejuízo para você, ainda que você perca alguns prazeres, ainda que você perca algumas conquistas, é fazer a coisa certa. Esse é o padrão de Deus. Então o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade está em andar no padrão de Deus. Andar no padrão de Deus em tempo de crise é não fazer o que todo mundo faz, definir bem a sua referência, porque a sua referência é a Bíblia e não são os ímpios, e fazer a coisa certa. Não pare no caminho dos pecadores. Pecadores aqui, quando a gente fala de pecadores, a gente tem que esclarecer algumas coisas aqui. Existem dois tipos de pecadores. Existem os pecadores que vivem na prática do pecado e existem os pecadores remidos pelo sangue de Jesus. O pecador que vive na prática do pecado, que é esse que o texto está dizendo aqui, é aquela pessoa que o padrão de vida dele está desprovido dos valores da Bíblia. Os valores da Bíblia. Por exemplo, para você, o álcool é um problema. Para quem está no padrão do mundo, o álcool é normal. O aborto é normal. O adultério é normal. A mentira é normal. Há muitas coisas que são normais no padrão do mundo que não são normais no padrão de Deus. Os pecadores que pecam deliberadamente porque vivem no pecado são esses aqui, que a Bíblia está se referindo nesse texto. E os pecadores remidos pelo sangue de Jesus são aqueles que, apesar de terem a natureza propensa ao pecado, creem em Jesus como seu Salvador, vivem um padrão de vida diferente, nasceram de novo no Espírito e agora buscam agradar a Deus. Lavados, remidos, justificados pelo sangue de Jesus. Esses são aqueles que procuram viver o padrão de Deus. Eu não estou pregando perfeição, eu não estou pregando que nós somos ou que temos a pretensão de ser perfeitos. Perfeição não há em nós enquanto estivermos aqui. Eu estou falando de padrão a ser seguido para que a sua vida seja melhor. Primeiro, escolha bem as suas referências. Segundo, não pare no caminho dos pecadores. Cuidado com as suas ações. Por fim, versículo 1 diz: não se assente na roda dos escarnecedores.
se você tem que definir bem o teu padrão, o teu referencial, se você tem que pensar bem nas suas ações, você também precisa escolher bem as suas companhias. Não ande com gente que zomba de Deus. Gente que não leva Deus a sério não serve para ser tua companhia. Nós estamos vivendo crises. E é interessante que o mundo já sofreu tanta crise. Terremotos, maremotos, pestes, enfim, já aconteceu tanta coisa no mundo, mas estava tudo muito longe. O ebola pegou lá na África, não chegou aqui para nós. Agora não, agora o mundo parou, uma parada obrigatória, aí a gente começou a perceber que tem alguma coisa acontecendo no mundo. E no meio dessa pandemia tem muita gente zombando de Deus. Onde é que Deus está? Se Deus existisse, o mundo não estava assim. Que Deus é esse que deixa crianças morrendo por causa do coronavírus? Que Deus é esse que deixa os velhinhos morrerem? Tem gente zombando de Deus no meio dessa crise. Isso são escarnecedores. Gente que não acredita. Eu vejo aí, tem até ateu que está tendo temor nesse momento. Eu estou vendo ateus, filósofos ateus, respeitando a fé, porque diz, não, a fé vai ajudar essa pessoa. Eu não acredito não, mas para quem acredita, isso aí vai ajudar. E eu estou vendo pessoas que se dizem cristãs, estão zombando de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não perdeu o controle da história. Deus está no controle da história. Ele sabe o que está fazendo. Não sou eu e nem você que vai julgar isso, não. É melhor a gente se render. Aprenda com Jó. Jó, no meio da crise, disse o seguinte: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Isso é ser crente. Então o segredo é levar Deus a sério. Não ande com gente que não professa a fé genuína em Deus. Não ande com gente que vai te levar para a murmuração, para o escarnecimento, porque a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar vai colher. Tudo! E tudo é tudo. Não tem o que excluir, aí é tudo. Se você plantar no Espírito, vai colher vida eterna. Se plantar na carne, vai colher morte. Está no texto, Gálatas capítulo 6. Aí o texto diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Procure andar com gente que creia. Tire os incrédulos da sala, porque vai começar a sessão de milagres na tua vida. Não ande com gente que não crê. Ande com gente que leva Deus a sério. Não vá com aqueles que acham que está tudo bem, está tudo certo, que eu posso fazer o que eu quero, que eu sou dono do meu nariz. Não ande com essa turma. Ande com pessoas que vão te aproximar de Deus. Aí o texto diz, além de não fazer isso, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Lei do Senhor, palavra. Essa expressão é para se referir à palavra. A lei do Senhor. E olha que coisa linda aqui. O texto diz, o prazer está na lei do Senhor e nela medita. Meditação. Meditação, inclusive, é uma coisa que está em alta agora. Que as pessoas encontram na meditação uma forma de ficar mais relaxado, mais tranquilo, menos tenso. E meditação, e eu não estou falando aqui de yoga ou yoga, como queiram, eu estou falando de meditação. Meditação é uma recomendação bíblica. É um conselho bíblico. Só que a recomendação bíblica é diferente de algumas recomendações que eu vejo por aí. Que tem gente que recomenda a meditação para você esvaziar a mente. E aqui a meditação é para você ocupar a mente. Mas ocupar com coisa certa, ocupar com a palavra de Deus. Eu parei de ver televisão esses dias. Parei. E não é só televisão não, redes sociais também. Rede social eu vejo todo dia, com certeza eu vejo as redes sociais. No entanto, eu não abro vídeo. Não abro vídeo. E principalmente quando está escrito lá, urgente, ou quando está escrito bomba, eu não quero saber de bomba. Eu estou fora de bomba. Eu não quero saber de bomba. Fico com as bombas para lá, não estou em guerra. Eu estou em paz. Por que eu parei de ver? Porque quando você vê, a sua mente começa a se ocupar de coisas ruins. Virou até piada, virou até meme. Né? A Globo, por exemplo, virou meme. Porque diz que se você assistir o Jornal Nacional, você fica doente.
E fica mesmo. Você não vai pegar o vírus, mas que fica doente, fica. Por quê? Porque as notícias vão enchendo a tua mente, bombardeando a tua mente. E não é só o vírus, não. O vírus, pode prestar atenção que, principalmente no Brasil, o vírus agora já é um assunto de segundo plano. O que entrou agora, que está em alta, é política. Política. É uma briga que o fulano traiu o ciclano, que traiu não sei quem, que brigou com não sei quem, e tem crente entrando nessa briga, e daqui a 15 dias a briga acaba, eles vão tomar cerveja junto e nós vamos ficar brigando uns com os outros por aqui. Por isso eu estou fora. Por que eu estou fora? Porque quando a televisão fala de morte, ela me assusta. Mas quando a Bíblia fala de morte, ela me dá esperança de vida eterna. Quando a televisão fala de peste, fala de vírus, ela me deixa apavorado. Quando a Bíblia fala de peste, ela diz: nenhuma praga chegará à tua tenda. Então eu prefiro ficar com a Bíblia. Troque a mídia pela Bíblia. Troque as redes sociais pela Bíblia. Troque. Nós estamos em tempo de crise. O padrão de Deus não é você viver apavorado, não. O padrão de Deus é você viver em paz. É viver em paz. O negócio é que as pessoas ficam: mas nós estamos no fim. Claro que nós estamos no fim, isso é nítido. Escatologia agora está em alta. Está em alta a escatologia, e é sempre assim. No primeiro século, quando a igreja foi perseguida, falava-se de escatologia, que era a volta de Jesus. Tinha gente que esperava Jesus para aqueles dias. Toda vez que o mundo é sacudido por alguma coisa, fala-se da escatologia. Foi assim com a Guerra do Golfo, foi assim com o 11 de setembro. Toda vez que tem alguma coisa que chacoalha o mundo, fala-se de escatologia. É o fim, é o fim, é o fim. E não é o fim, deixa eu já lhe adiantar isso. Não é o fim, isso é princípio de dores. Pastor, mas o que está acontecendo no mundo não é sinal da volta de Jesus? É sinal da volta de Jesus. Mas eu não preciso querer saber o dia que ele vem. Eu não estou preocupado com o dia da volta. Eu estou preocupado em estar preparado para encontrar com ele hoje. Esse é o segredo. A Bíblia diz que Jesus vem. E eu creio nisso, e isso basta para mim. Nós cantamos aqui: nossa esperança é sua vinda. Então não preciso saber a que hora que está o ponteiro do relógio de Deus. Ele não falou, não está na Bíblia. Se tivesse na Bíblia, eu saberia. Não está na Bíblia. Ele não revelou. Mas existem os acontecimentos e a gente pode analisar? Claro que pode, mas não precisa. Para você ter paz, você só precisa entender que a palavra de Deus garante que em Cristo você está salvo e que Jesus vai voltar. A despeito de como estiver o mundo, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós temos que entender o que o salmista diz: o prazer está na lei do Senhor e nela medita. Ocupe a sua mente com a Bíblia. Escreve o Salmo 23, coloca na tua geladeira, lá na porta da geladeira. Pega lá Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalhe por aquele que nele espera. Pega esse texto, coloca na porta da tua casa. Uma folha pelo lado de dentro e outra pelo lado de fora. Na hora que você estiver saindo, você lê esse texto. Quando você estiver chegando, você lê esse texto. Escreve aí, coloca na tela do teu celular, coloca aí de pano de fundo na tela do teu celular, coloca na tela do teu computador. Praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pega aí, é Bíblia. Use a Bíblia para poder vencer. Sabe por quê? Porque nem sempre a gente ganha. Tem dia que a gente perde mesmo. E na hora que você perde, a tendência é ouvir as vozes do mundo e entrar em desespero. Mas é nessa hora que você tem que olhar para Deus e entender que Deus tem uma palavra de esperança para você. Nós vamos caminhar mais um pouco. Senão vou demorar demais, e aí você está em casa, né? Com certeza está no conforto do seu sofá. Se eu demorar aqui, você vai sair fora, vai me deixar sozinho. Então não vou demorar muito não. Só umas 2 horinhas eu já deixo você em paz. Você vai ficar tranquilo. Você não tem para onde ir mesmo, está de quarentena, não pode sair de casa que vai ser preso, então fica aí mais um pouquinho. Mas vamos em frente, olha o que o texto diz. O homem que não anda no conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que tem prazer na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor dia e noite, será
como árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. Que coisa linda esse texto. Primeira coisa que esse texto fala é de firmeza. O conselho de Deus para você é: você quer viver o padrão de Deus em tempo de crise? Quer resistir à crise? Aprofunde as suas raízes em Deus. Não seja um crente raso, seja um crente fundo, profundo. Finque as suas raízes. Árvore plantada. A raiz é que faz a diferença na hora da tempestade. Tem até um hino, né, que se canta aí: só quem tem raiz consegue passar por onde eu passei, chegar onde cheguei e tal, e ainda adorar. Tem que ter raiz. Raiz é que garante a tua estabilidade. O segredo da estabilidade está na raiz. Se você for arrancar um pé de alface, qualquer criança arranca. Pé de alface, você arranca, ele pode estar no auge dele, que você arranca ele com facilidade. Se você for arrancar um pé de milho, já dá mais trabalho. Se você for arrancar uma mandioca, eu já trabalhei na roça. Aí quando era para arrancar mandioca, era um trabalho. Por quê? Aquelas boas mesmo de arrancar já tinha raiz grande, então a gente não dava conta, tinha que chamar o pai para ajudar. Eu era criança. Mas se você quiser arrancar uma árvore, você não dá conta. O cara, para arrancar uma árvore, para arrancar, ele tem que pegar um trator de esteira, amarrar umas correntes grossas e puxar com toda a força para poder arrancar. Mas mesmo as árvores, tem algumas que quando o vento bate, ela tomba e a raiz fica exposta. Quanto mais profunda for a raiz, maior a resistência. Quem tem raiz não se abala com pouca coisa e nem com muita coisa. O vento sopra, balança, chacoalha, mas a raiz continua lá. Quando você encontrar uma pessoa que desistiu da fé por causa de problema, não é porque ela não acreditava em Deus, não, é porque ela não tinha raiz. Ah, porque nunca foi crente. Foi sim, era crente. Acreditava piamente em Deus, mas não tinha raiz. Aí o vento bateu, a árvore tombou. A árvore tombou, a raiz ficou exposta e acabou. A fé foi embora. Tem gente apostatando da fé, porque não tem raiz. A raiz é a garantia de que você vai passar pela crise e vai continuar de pé. É a garantia de que quando tudo isso passar, você continua crente. Se o governo caiu ou não caiu, se a bolsa caiu, se a bolsa subiu, se teve emprego, se teve desemprego, se o vírus pegou, se o vírus não pegou, não interessa. Quando terminar tudo isso, você vai estar em pé. Fechou a igreja, abriu a igreja, pastor saiu, pastor chegou, teve problema, não teve problema, não interessa. Quando passar tudo isso, você vai estar em pé. Quando passar a crise, você vai estar em pé. Pode estar sem dinheiro no bolso, mas vai estar em pé. Então a primeira coisa é firmeza. Árvore plantada tem firmeza. Segunda coisa, vida abundante. Porque essa árvore aqui, ela está plantada junto às correntes de água. Isso fala de vida abundante. João 10:10, Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que vida abundante? Porque essa árvore plantada tem três coisas aqui. Primeiro, ela tem vida para resistir à sequidão. Segundo, ela tem vida para ter as folhas sempre verdes. Terceiro, ela tem vida para dar fruto. A vida que resiste à sequidão é a fé resistente. É a vida resistente. A gente gosta muito da fé operante. Mas o segredo do cristão não é a fé operante, é a fé resistente. Não é a fé para fazer coisas, mas para permanecer firme no meio das dificuldades. Por que a árvore, junto ao ribeiro, não seca quando tudo em volta secou? Porque ela está recebendo vida do ribeiro. O segredo da vida abundante está no quanto você é capaz de resistir às provações. Deixa eu lhe falar que existem duas coisas. Existem
as tempestades e existe a sequidão. A árvore plantada com raiz profunda, raiz é para resistir tempestade. Raiz que é levada às águas, que recebe vida das águas, é para resistir sequidão. E eu vou lhe explicar as duas coisas. Tempestade é aquele problema que aparece do nada e dá uma lapada que você só falta morrer. Sabe? Está tudo bem na sua vida, de repente um negócio que você não planejou, que você não queria, aconteceu, acabou, você levou uma pancada da vida, daquela de arrebentar mesmo, e você continua crente, é porque tem raiz. Pessoas que você esperava que ia te elogiar, te criticaram, gente que você achava que ia te ajudar, te abandonou. Toda a sua expectativa foi frustrada, mas você continuou crente. Raiz. Para vir as intempéries, o imprevisto, veio, aconteceu e você continuou lá. Sequidão. Sequidão é a ausência de vida ao seu redor. É quando você espera um abraço e ele não vem. Sequidão é a necessidade não suprida. É quando começa a faltar. É quando falta o pão na mesa. É quando falta o dinheiro no bolso. É quando falta um sorriso nos lábios. É quando falta o abraço do amigo. É quando falta uma palavra de esperança. É quando falta um amor. E você fica mendigando um amor para que alguém lhe ame, mas você não se sente amado. Isso é um ano de sequidão. É quando à sua volta parece que ninguém se importa com você. Não tem nada que te dê prazer na vida. Mas se você tiver raiz para o ribeiro, e o ribeiro, deixa eu lhe lembrar, é a palavra de Deus. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, o rio é aqui, a palavra é aqui. Se você tiver raiz na palavra, a tua satisfação vem de Deus. E se ninguém te amar, Jesus te ama. Se ninguém te abraçar, Jesus te abraça. Se ninguém te aplaudir, Jesus te aplaude. Se ninguém acreditar em você, Jesus acredita. Se ninguém torcer por você, Jesus torce. Se ninguém te ajudar, Jesus te ajuda. Você não depende dos outros, porque a sua raiz está em Deus. Padrão de Deus é que você seja feliz. A sua felicidade está em Deus. Tem que ter raiz no ribeiro. Tem que ter raiz nas águas. Aleluia. Tem que ter raiz nas águas. Se a tua raiz está no presidente, vai secar. Se a tua raiz está na conta bancária, vai secar. Se a tua raiz está na política social do governo, vai secar. Mas se a tua raiz está em Deus, não vai secar, porque o ribeiro é de águas vivas. Então, enfrente os seus problemas. Eu estou falando para você que a gente não tem problema não, a gente tem, mas a raiz está nas águas. E aí você resiste. Mas vamos caminhar mais um pouco. O texto diz que ele tem raiz, e a raiz fala de vida abundante, e vida abundante fala de resistência, e depois diz, dá o seu fruto no tempo certo. Dar fruto é comum. Comum. Toda árvore dá fruto. Mas quando vem a seca, aí você olha em volta, está tudo seco. Você pode, anda aqui pelo Goiás. Agora não, que graças a Deus está chovendo. Mas se passar um bom período sem chover, comece a andar aqui em volta, aqui no Cerrado do Goiás, e você vai ver que no meio daquela sequidão toda, tem assim uma lista ali no meio que é verdinha. Pode olhar que está passando um ribeiro ali, está passando uma água ali, nem que seja pouca, mas está passando. Sabe o que é ter raiz nas águas? É dar fruto quando ninguém está frutificando. Quando ninguém mais produz fruto, você produz. Sabe? O que é fruto? Fruto é aquilo que você oferece. A resistência é a vida que te dá uma fé resistente. É a vida abundante te dando fé resistente. O fruto é a vida que alimenta. Fruto não é para você, fruto é para os outros. Árvore não dá fruto para si mesma. Tá? Uma mangueira. Eu estou falando da mangueira de jardim, não. Falando do pé de manga. A mangueira. Se você não colher as mangas, o que vai acontecer? Apodrece, cai e apodrece. Porque ela não pode consumir seu próprio fruto. A árvore não consome seu próprio fruto.
O fruto é para os outros. Aqui é que está o segredo. Que fruto você está dando no tempo de crise? Que palavra está saindo da sua boca no tempo de crise? O que você está postando na rede social? O que você está oferecendo para as pessoas? Isso é que faz a diferença. Você grava um vídeo, coloca lá e as pessoas começam a responder. Eu fui abençoado, glória a Deus, eu estava precisando disso. E elas não sabem que você está vivendo num ano de sequidão. Elas não sabem que o seu aluguel está atrasado, elas não sabem que está faltando pão na sua mesa, que a sua geladeira está parecendo um loteamento novo que só tem luz e água. Elas não sabem de nada disso. Ouvem você e parece que você não tem problema. Sabe o que é? É que você tem problema sim, mas você tem fruto para dar, porque a sua raiz está em Deus. Aí as suas palavras são frutos que alimentam. As suas ações são frutos que alimentam. Você consegue sorrir no meio da crise. Você tem fruto para alimentar pessoas. Eu sei que você está em casa me ouvindo agora, mas eu sinto a graça de Deus. É como se esse templo estivesse cheio aqui. Eu sei que você está aí. Deixa eu lhe pedir um favor. Abençoe essa pessoa que está do seu lado aí. Coloque a mão no ombro dela, no ombro dele, e diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Você tem fruto, dê fruto. Isso, vocês que estão aqui, façam isso. Eu te abençoo em nome de Jesus. Não interessa o que a mídia diz, não interessa o que o corona diz, não interessa o que o mundo diz, não interessa o que a ciência diz, interessa que eu tenho fruto para dar. Eu posso não ter dinheiro no banco, mas eu tenho fruto para dar. Eu posso não ter pão na mesa, mas eu tenho fruto para dar. Eu posso não ter roupa nova, mas eu tenho fruto para dar. Eu posso estar desempregado, mas eu tenho fruto para dar, porque a minha raiz está em Deus. Aleluia! Eu já estou me empolgando aqui, parece que eu estou pregando num congresso. Aleluia! É porque a palavra de Deus é empolgante mesmo. Se você quer depressão, está no canal errado. Se você quer depressão, tem que ir para a Globo. Aqui é vida. Aqui é vida. E olha o que o texto diz. Dá o seu fruto na estação própria e a folha não murcha. Resiste à sequidão. Fé resistente. Dá fruto. Vida que alimenta. E sabe o que é folha? Folha é projeção. É vida abundante que te faz prosperar. Vida que oferece acalento para os outros. Você já viu como é que é uma árvore frondosa, que tem muitas folhas, de tardezinha, você já ouviu o barulho que ela faz? Ela não faz barulho nenhum, mas é tanto pássaro ali que quando você passa, você ouve aquele barulhão. É uma sinfonia, porque ela tem folha. Os pássaros não vão se abrigar numa árvore que não tem folha. Folha fala de projeção, sabe por quê? Porque a gente vê de longe. Uma árvore frondosa, no tempo dos ipês, por exemplo, aqui em Brasília, que é espetacular, eu acho linda essa época dos ipês. Você vê ipê rosa, ipê amarelo, é aquela coisa linda, de longe você vê, porque é grande, é frondoso, se destaca, é bonito. Assim é a sua vida. É para ser vista de longe. É para as pessoas olharem e dizerem: mas não acredito que num tempo de tanto sofrimento ele ainda tem um sorriso. Ele ainda tem você olha para ele, parece que ele não tem problema. E ele não tem mesmo não. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não tenho problema não. Os que eu tinha, entreguei tudo na mão de Deus. Nenhum deles é meu mais. Eu não tenho problema. Eu sou uma árvore frondosa. Eu tenho folha e fruto. Folha serve para as pessoas se abrigarem. Você já deitou debaixo de uma árvore, à sombra de uma árvore, no meio-dia, assim, um sol muito quente? Já fez isso? Se você nunca fez, você não sabe o que está perdendo. Eu fui criado na roça. E a melhor coisa que tinha era quando chegava a hora do almoço, que a gente pegava a marmita, e eu não sei porquê, a maior marmita era sempre a minha. Não sei, acho que era a generosidade das pessoas. E aí você come, fica bem cheinho, feijão com arroz, carne de porco, aquelas comidas bem pesadas da roça, tinha que ser, porque estava trabalhando no sol quente. Aí depois que você come com aquela pimentinha, bate aquele suador, aí você vai para uma árvore, debaixo de uma sombra e deita. Eita, mas é bom demais. Dorme que é uma maravilha. Porque a sombra traz refrigério. Ei,
Você não foi chamado para ficar tocando terror na vida dos outros, não. Você vai conversar com um crente, aí o crente, não, irmão, tá ruim assim, mas vai piorar. Não, isso aí não é nada, você vai ver, a desgraça está só começando. Que isso, irmão? Que isso? Você é uma árvore que dá sombra. Quem se encostar perto de você tem que entender que a coisa está ruim mesmo, mas perto de você fica bom. Porque tem sombra, porque tem refrigério, você é árvore frondosa, você está plantado junto às águas, o frescor das águas está na tua vida, a presença de Deus em você gera paz interior e paz que é transmitida nos seus relacionamentos. Quem andar comigo vai ter que dar risada. Quem andar comigo vai ter que falar coisa boa. Se começar a reclamar demais, vamos ter que mudar o discurso, porque não estamos aqui para reclamar da vida, nós estamos aqui para encarar a vida e viver a paz de Deus que há em nós por causa do Espírito Santo. Mas vamos caminhar mais um pouco. Diz que a folha não murcha e tudo que fizer prosperará. Ô glória! Aqui tem um segredo, aqui tem um mistério. É que quando a gente olha para esse texto, tudo que fizer prosperará, a gente fica pensando, e por que tem coisa que eu faço que não dá certo? Será que é porque Deus não quer? Não, o texto está dizendo que vai prosperar. O negócio é que a gente às vezes tem que ampliar um pouquinho o nosso conceito de prosperidade. O que é prosperar? Prosperidade é a marca da bênção de Deus imprimida em tudo que você fizer. Isso é prosperidade. Prosperidade não é carro zero, não. Pode ser um carro velho também. Pode ser. Eu já disse, acho que nessa igreja aqui eu já disse também, eu já preguei aqui umas 500 vezes, já devo ter dito, que uma vez eu fui ouvir um pregador da teologia da prosperidade, porque ele anunciou dizendo, se você vai aprender como ganhar dinheiro. Eu falei, é isso que eu estou precisando. Porque trabalhar eu sei, só não aprendi a ganhar dinheiro. Quando eu fui lá, digo, agora eu vou ficar rico, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte, irmão, vamos parar com esse negócio de ficar dizendo que Deus deu fusca, porque Deus não dá fusca para ninguém. E na época, eu tinha 77 que Deus tinha me dado. Eu pensei comigo, falou besteira. Peguei minha Bíblia, levantei e fui embora. Não quero ouvir esse cara não. Porque Deus dá fusca sim. Deus me deu um fusca e andava comigo dentro desse fusca. Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu senti a presença de Deus dentro do fusca. Aí depois ele me deu um carrinho melhor, depois um outro melhor. Hoje eu estou andando num carrinho melhor. Até um dia desse estava andando num carrinho bem peba, agora já deu uma melhoradinha. Não é aquele carrão, mas já melhorou. E Deus anda em carrão, Deus anda em BMW, mas anda em garupa de bicicleta, anda a pé junto com você. No caminho de Emaús ele andou, foi a pé, 11 quilômetros com os discípulos, só para alegrar o coração deles. Deus não abandona ninguém. Prosperidade não é o que você tem na mão, prosperidade é o que você tem no coração. É o Deus que habita em você, é o Espírito que habita em você. Se tiver que comer ovo frito, mas você comer ovo frito com paz, está prosperando. Tem ovo frito na sua mesa? Tem prosperidade. E deixa eu lhe dizer uma coisa, se você amassar uma banana, fritar um ovo, mexer os dois, colocar uma farinha de mandioca ali, fazer aquela farofa de banana, não tem coisa melhor, com um cafezinho amargo, meu Deus do céu. Ah, porque lá em casa só tem ovo e banana. Já te dei a receita aí, depois eu vou cobrar os royalties. A questão é que a prosperidade é a paz de Deus em mim. Aí eu andando de sapato novo e dando glória a Deus. Andando descalço e dando glória a Deus. Pronto. Eu já passei por situação de andar descalço. Trabalhar o dia na roça descalço para poder usar a sandália havaiana para ir para a igreja à noite. Porque se eu vou para a roça com ela e quebra a correr, como é que eu ia para a igreja? Sem problema nenhum, estou vivo. Estou vivo. O que eu vi de pastor, eu vi pastor usando bota 7 léguas, que vocês nem sabem o que é. Bota, essa turminha que está aqui, esse menino aqui, nem sabe o que é isso. Depois vocês procuram no Dr. Google, ele explica tudo. Usando bota 7 léguas com terno, porque naquele tempo, naquela região, a gente tinha que usar terno, senão não era crente. Aí usava o terno e usava a bota 7 léguas, porque não podia comprar um sapato. Quando ganhava, era um Vulcabras, que vocês também não sabem o que é. Conga, que chute, vocês nunca ouviram falar nisso. É do século passado, da minha geração.
E a gente ia para a igreja feliz, e Jesus batizava com o Espírito Santo, curava os enfermos, expulsava demônios, não tinha esse negócio não. Jesus não está nem aí para o que você tem, nem para quem você é. Jesus ama você do seu jeitinho. Não depende do seu diploma, não depende do seu mérito, não depende do seu dinheiro, não depende da sua influência, não depende da sua escolaridade, não depende dos seus amigos. Jesus ama você do jeito que você é. E deixa eu lhe dar uma dica, se você se afastou dele, ele ainda te ama do mesmo jeito. É só você voltar que você vai ver como é bom voltar para Jesus. Terminando, o texto diz: não é assim com os ímpios. Esse negócio de ficar plantado na beira da água, de dar fruto, de dar folha, de prosperar, de ter firmeza, de resistir. Não, isso não acontece com os ímpios. Sabe como é que são os ímpios? Diz o texto: são como a palha que o vento dispersa. Você já viu o vento arrancar uma aroeira? Não arranca. Mas você já viu como é que ele faz com a palha? Ele levanta, roda, roda e depois joga no chão. Eu estou vendo aí gente desesperada, falando até em suicídio. Ah, porque eu estou quebrando. Ah, porque essa crise. Ah, porque eu não sei o quê. Ah, porque eu vou morrer. Quando você vai olhar, o cara está andando de carrão. Só o carro dele vale 300 mil reais. Quebrou? Ah, eu agora só tenho R$1 milhão. Está quebrado. Não sabe o que é quebrar, não. Desesperado. Gente tão pobre que só tem dinheiro. Aí perde o sono, perde a paz, perde a tranquilidade, quer morrer, quer matar, xinga o governo, xinga todo mundo. E agora ficou ruim, porque você, agora para xingar o governo, você tem que xingar o mundo inteiro, porque a crise é mundial. Agora o negócio ficou difícil. Para quê? É porque é palha. O vento sopra, ela vai. O vento para, ela cai. Se cair na água, a água leva. Palha é palha. Como dizem os adolescentes, é palha mesmo. A questão é que os ímpios são como a palha que o vento leva. Por isso que eles não prevalecem no julgamento. Por isso que os pecadores não ficam na Assembleia do Justo. E o versículo 6 encerra o Salmo de uma forma espetacular, porque diz assim: o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Numa outra tradução, que talvez seja a sua, diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Conhecer aqui é trazer recompensa. O conhecer na Bíblia é uma palavra usada para intimidade. Deus tem intimidade com você. Deus conhece o teu caminho, Deus conhece a tua vida. Caminho aqui é vida. Deus conhece a tua vida. Sabe quando a gente vai orar e diz: Senhor, olha, a situação aqui está difícil. A gente diz isso porque a gente precisa externalizar aquilo que você sente. Mas Ele já sabe. Ele sabe dos teus medos, das tuas angústias, das tuas fraquezas. Ele conhece os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, o teu potencial. Ele sabe coisa de você que nem você sabe. Sabe tudo. E Ele vai recompensar. Se você sair do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores e meditar na lei do Senhor. Dia e noite haverá recompensa de Deus para você. Que recompensa é essa? Não sei. Não sei, porque se eu lhe disser uma, existe uma infinidade de opções para Deus te recompensar. Ah, Deus vai te abençoar. Sim. Deus vai te dar vitória. Sim. Deus pode curar você. Sim. Deus pode prosperar você financeiramente. Sim. Qualquer coisa que eu disser aqui que Deus pode fazer, Ele pode. Então Ele simplesmente vai te recompensar. Você escolheu, olha a proposta de Deus. Você escolheu sair do padrão do mundo para viver o meu padrão. Mesmo no tempo de crise você não foi com todo mundo. Mesmo no tempo de crise você não murmurou como todo mundo murmura. Mesmo no tempo de crise você não trapaceou como todo mundo trapaceia. Você preferiu fazer a coisa certa e ficar do meu lado, então vou te recompensar. Aí, meu amigo, aí não tem limites. Aí não tem. Eu ia dizer que o céu é o limite, mas eu não vou nem dizer isso. Eu vou lhe dizer que não tem limite. Não tem limite.
Um dia Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Olha o que Deus disse para o homem. Eu sou. Se Deus é a minha recompensa, se Deus é o meu escudo, eu não preciso ter medo de nada, não preciso ter preocupação nenhuma. Eu concluo dizendo para você: durma tranquilo, porque Deus está cuidando de você. Tenha paz, porque Deus está cuidando de você. Seja como a árvore plantada junto às águas. E quando tudo isso passar, você vai estar em pé para a glória de Deus. Eu quero orar com você agora. Eu não sei se você fez algum pedido de oração, mas eu quero orar com você agora. Nós temos aqui várias pessoas, eu vou até contar quantas são. 2, 4, 6, 7, comigo 8. São 8 pessoas aqui que vão orar por você. E você em casa vai orar também. E se você conhece alguém que precisa de oração, ore por essa pessoa também. Não importa onde ela esteja, Deus tem uma resposta. Feche os seus olhos e comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora. Oramos com gratidão porque Tu és a nossa herança. Tu és a nossa fonte. Tu és a razão da nossa existência. Senhor, nós Te louvamos porque nós somos árvores frutíferas. Nós somos árvores frondosas. Nós Te louvamos porque o Senhor nos plantou junto a ribeiros de água, que é a Tua palavra. A Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos sustenta, a Tua palavra nos dá a condição de produzir fruto para abençoar outros. A Tua palavra nos dá a condição de termos prosperidade para trazer refrigério e amparo para outros. Senhor, Te louvamos porque Tu és o chão da nossa raiz. A nossa raiz está em Ti, nós estamos plantados em Ti, e o vento não vai nos derrubar, o temporal não vai nos derrubar, as notícias ruins não vão tirar a nossa paz e a nossa motivação, porque Tu és a razão da nossa fé. Por isso eu oro agora com as pessoas que estão nos vendo, eu oro por aqueles que estão enfermos, e no nome de Jesus eu repreendo as doenças e ministro saúde. Eu oro por aqueles que estão aflitos e ministro a Tua paz no coração deles. Eu oro por aqueles que estão com medo e ministro que eles tenham tranquilidade no Senhor. Eu oro pedindo que assim seja na vida de todos os que oram comigo e de todos os que estão sendo alvo de oração agora. No nome de Jesus eu oro. No nome de Jesus eu abençoo a todos os que estão comigo aqui e que oram comigo, seja em casa ou seja aqui no templo. No nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém. Obrigado a você pela atenção. Tiago, obrigado pelo convite. E a Deus toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração.